Queridos amados, a gloriosa paz, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, estamos aqui unidos, para que a gente possa aprender mais da palavra de Deus, Estamos neste momento em comentário da lição da nossa igreja, nosso ministério, da IPAD Escola Bíblica, O Consolador Divino, O Consolador Divino veio para estar conosco para sempre. Uma lição maravilhosa, que estamos estudando nesse trimestre, aqui na igreja de Barreiros, Igreja de IPAD de Barreiros. Uma lição muito abençoada por Deus. A gente tem falado nessa lição, tem aprendido bastante com o nosso querido evangelista, o professor da classe, nosso querido evangelista Walter. A gente estudou a lição primeira, que tem como título A Promessa da Vinda do Consolador. A segunda lição, quem é o Consolador, a quem Jesus se referia. Ele veio para nos ensinar a verdade. Essa foi a lição passada. Ele é Criador. A lição número 4, que nós vamos estar falando hoje. E tem outras lições que está pela frente. Na próxima semana a gente vai estudar o Espírito Santo. Ele também criou o homem. A lição de hoje. A lição próxima é a lição 6, que fala o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Então, a gente estamos falando sobre pneumatologia, um assunto muito interessante para os dias. A gente sabemos que são muitas espiritualidades, pessoas que querem ser muito, se apresentam uma coisa sem certamente ser, A gente deve ser aquilo que Ele quer que nós sejamos. E a lição de hoje a gente estamos falando sobre o Espírito Santo. Ele também criou o homem. A função do Espírito Santo é na criação do homem. O Espírito Santo também criou o homem. Na leitura temática, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Gênesis 2 e o versículo número 7. Aqui já está a presença do Espírito Santo. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em sua narina o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Olha, aqui já vimos aí, a ação, a ação do Espírito como fôlego de vida, Os irmãos sabem que o Espírito Santo, ele também é considerado como fôlego, como o ar. E a gente vimos aqui que já está em ação. Quando Deus criou os céus e a terra, o Espírito Santo movia sobre a face das águas. Era o Espírito de vida. O Espírito de vida não era, é o Espírito de vida que estava se movimentando e está se movimentando sempre, nos ventos, nas águas. O Espírito de vida está sempre em movimento, sempre está esbanjando vida, está a vida, jorrando vida, é uma fonte de vida, Então, o Espírito, o sopro de Deus está sempre em movimento. Então, este Espírito em ação, esse ser em ação, como pessoa, mas também está em ação. Na criação, ele esteve ali presente. Na criação, o Espírito esteve presente. E sempre estará presente em toda a existência da Terra, do planeta, do universo. O Espírito vai estar sempre em trabalho, está sempre em ação, porque ele está sempre trazendo vida, Está sempre nesse campo da vida. O Espírito está ali, trazendo vida. Então, o Espírito Santo, ele é vida, Ele é vida, ele é o fôlego, ele é o ar, ele é
o vento, ele é a potência de Deus, ele é tudo. Então, sabemos que o Espírito Santo está na criação, ele sempre estará. Enquanto haver vida, ou aonde tiver vida, ali está o Espírito, não é? O Espírito Santo, porque ele é vida. E, na verdade prática, o propósito do Espírito Santo é dar glória a Deus. João 16,14. O propósito do Espírito Santo é dar glória a Deus, que o Senhor seja glorificado, né? O propósito do Espírito Santo nada mais, nada é de que Deus venha a ser glorificado. É lindo demais, né, mano? O conjunto da eternidade, da Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo, você vê que eles trabalham em um só, não é? Em uma só linha. Ele trabalha uns para ver o benefício do outro, é lindo demais, e se completa no outro, não é? A gente vê que o Espírito Santo está sempre em ação. Na leitura em classe de hoje, nós vemos em Gênesis 26, Gênesis 1, versículo 26 e 27, que diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se mova sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, e o homem e mulher os criou. O homem e mulher os criou. Então o Senhor criou o homem e depois ele criou a mulher. Então daí estamos vendo a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo sempre esteve em ação, sempre esteve em conjunto. É certo que até os dias de hoje existem as heresias, existem pessoas que debatem, que negam a existência do Espírito Santo, existem as pessoas que negam a divindade de Jesus, não é? Muitas pessoas que estudam, não é? E quanto mais eles estudam, mais eles ficam realmente emaranhados, não é? Se você não tiver uma noção do que é o Espírito Santo, você fica achando que o Espírito Santo é só uma força, não é? É só um poder de Deus. Não, o Espírito Santo, ele é o próprio Deus em ação. O Espírito Santo, ele é o próprio Deus em ação. Você vai acompanhando nas lições, não é? Se você quer me acompanhar aqui na lição, você vai compreender também, não é, o quanto é importante, não é, quando nossos queridos amados irmãos, né, os pastores que estiveram na frente desse trabalho, não é, que se esforçaram a trazer, não é, a lição. O pastor Altamir, não é, ele é um grande homem de Deus, né, que está aqui, ó, Valtemir Ramos. Ele é um grande homem de Deus que sempre se esforça a trazer boas lições para a gente comentar, para a gente ficar à vontade de conhecer mais a palavra do Senhor. Então, eu quero trazer nessa lição, eu vou dividir ela em 3 tópicos, tá bom? Como ela está aqui. Então, para que os vídeos não fiquem muito longo, muito alongado, eu vou dividir em 3 partes, tá bom? Então, a primeira parte a gente vai falar o estudo do Euclides, que elaborou a doutrina da Trindade, tá bom? Então, a segunda parte a gente vai falar os três realizam esta obra importante de trazer o homem, tá bom? E na terceira parte a gente vai estudar a Trindade formou e vivificou. Então, vamos fazer em 3 itens, 3 partes, não é? Para que o vídeo não fique muito longo e a gente vai realmente aprendendo, tá bom? Vai aprendendo o que a lição está nos dizendo, que o Senhor está falando para cada um de nós. Então eu creio que você vai
ficar por dentro, você vai compreender cada passo desta lição. É interessante que se estude um pouco sobre o credo de Nicéia em 326, né? 325 a.C. Então, o que acontece aqui? Havia ali as pessoas que debatiam muito, né? Que estava retinindo, né? Estava ali como se fosse muralhas, né? De tropeço para confundir as pessoas, para deixar as pessoas confundidas, né? Deixar as pessoas com a mente embaranhada, como diz, né? Eles não queriam que as pessoas aceitassem, não é, que o Espírito Santo é um ser, é uma pessoa, não é, que Jesus é divino, não é, que Jesus é um ser celestial, não é, que Jesus nasceu de uma mulher, não é, que Deus não pode ser gerado, não é? Então, se Jesus foi gerado, ele não é divino, ele não é eterno, não é? Então, muitas especulações que as pessoas especulam, mas também tem aqueles que defendem, né? Aqueles que defendem. Tem os que negam, vamos dizer assim, os macedônios, eles também entravam com as suas ações, não é? Eles chegavam a dizer, não é, que não existia esse negócio de Jesus, não é, que não existe o poder de Deus. Já Nicéia afirma a divindade de Jesus Cristo, né, de Jesus. O armeniano, né, nega a divindade, né? Outros já acham que Jesus realmente é um ser, é o Cristo, é o Messias. Outros negam a existência de Jesus. Então, a gente deve estudar a Bíblia Sagrada, estudar com muita atenção, para entender que Jesus realmente é o próprio Deus em ação, que o Espírito Santo é o próprio Deus em ação, que Deus é o Senhor, nenhum é maior do que o outro, é tudo igual, não é? O Pai, o Filho e o Espírito Santo se tornam a mesma pessoa em poder, se torna a mesma pessoa em poder. Então é preciso que vocês possam compreender isso, porque se você não compreender isso, queridos, vocês vão ficar embaranhados, vão ficar achando que nós estamos adorando três deuses, né? Que os crentes adoram três deuses. Não, adoremos o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. São três pessoas de forma distinta, mas realmente trabalha com forma igual, com o mesmo poder, com a mesma atitude, com a mesma a ação, não é? Então, eles se completam, não é, como se fosse o ser humano. Quando você viu lá no começo que o Senhor criou o homem, ele criou, não é, a alma vivente. O homem se fez alma vivente. Corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Corpo, alma e espírito. O espírito do homem, a alma do homem completa o corpo completa o espírito. Deus completa-se no Filho, no Espírito Santo. O Espírito Santo completa-se no Filho, completa-se no Pai. O Pai completa-se no Filho, o Filho completa no Espírito Santo, o Espírito Santo completa-se no Pai. São os três, entendeu? Se completa um e se completa no outro. Então, quando você dá glória a Deus, esse glória vai diretamente para Deus. Ele recebe este glória. Esse glória é dado a Deus. A função do Espírito é glorificar a Deus. Essa é a função do Espírito Santo. Então devemos entender que realmente o Espírito Santo, ele é vida, por isso que ele esteve na criação do homem, ele participou, foi muito importante a presença do Espírito Santo, porque o homem recebeu a vida. Então o fôlego de vida que ele recebeu foi dado por Deus a nós. Então veio do próprio Deus, habita em nós. Ele fez nós e a gente se tornamos
realmente a imagem de Deus, se tornemos realmente a pessoa de Deus através daquilo que nós recebemos dele. Esse irmão está compreendendo, amado? A gente realmente recebemos de Deus, por isso que nós somos semelhantes a Deus, porque recebemos a Ele. Recebemos Ele em nós, através daquele sopro do alto, que depois a gente vai explicar isso aqui. Mas mesmo vemos realmente que muitas classes, muitos credos, não é, defendem essa tese, não é? A gente sabemos realmente que o credo niceiano de Atanásio, ou credo Atanásio, né, veio deixa aqui, para tratar um pouco sobre a Trindade, em particular, e no nosso caso, aqui no trabalho que ela fez na criação do homem, sabemos que o desenvolvimento histórico da doutrina da Trindade foi o resultado das controvérsias cristológica, onde surgiram muitas heresias contra a doutrina sobre a cristologia, doutrina sobre Cristo, e a pneumatologia, doutrina sobre o Espírito Santo. Depois do credo de Niceia, veio o de Atanásio, que defendeu e elaborou a doutrina da Trindade. Entendeu? Então, houve essas passagens, houve aqueles que não acreditam e houve também aqueles que acreditam. Quem acredita realmente no Pai, acredita no Filho, acredita no Espírito Santo. Então, daí por diante. Então, eu creio que os amados irmãos, né, vai ficar bem inteirado com essa primeira parte. A gente vai voltar com a segunda parte para trazer o assunto, né, o segundo assunto. Os três realizam esta obra importante de trazer o homem, tá bom? Então a gente precisamos entender parte por parte, tá bom? Então eu creio que Deus, ele vai te dar sabedoria. Você tem que entender, tem que ler a Bíblia, tem que compreender, porque existem muitas facetas, muitas heresias. Então não se deixe levar-se por pessoas hereges, pessoas que não têm realmente certo conhecimento, não é, certo temor até, e começa a anunciar certas coisas que não pertencem ao reino de Deus. A gente vai e volta já já com mais uma parte desta lição. Que Deus te abençoe.